Oh, meu Deus, meu Pai, nós nesse momento, Pai, levantando as nossas mãos e te agradecemos, Pai. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Jesus, Jesus. Ah, Jesus, nós estamos aqui. Ah, Pai, Labaxê, canta, Labaço, Equeira, Baixou, Labaqueira, Baixeira, Labaqueira, Baixou, Equeira, Labas. Em nome de Jesus, Pai. Ah, o teu Espírito se move neste lugar. A tua presença se move neste lugar, Pai. Ah, Pai, aqui estão, Pai, verdadeiros adoradores, aqueles que estão te buscando em espírito e em verdade, aqueles que se posicionam, dizer, Pai, eu vou ao domingo à igreja, eu vou te louvar, eu vou te adorar, Pai. E não importa o que o Senhor fará, o que importa é que eu estou aqui para me prostrar diante da tua presença e maravilhar, Pai, diante da tua glória. Aleluia! Meu Deus, meu Pai, não será fácil para a tua igreja nessa terra. No mundo terás aflições, no mundo passará por tribulações, no mundo passará por desertos, no mundo passará pelo fogo, por águas, no mundo passará por tempestades, mas o Senhor está a todo momento contigo, meu amado. Ei, Deus! Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Prepara, Senhor, a tua palavra agora, Pai. Ah, na autoridade, Pai, no nome de Jesus Cristo agora, Pai. Eu te peço agora, Senhor, toda ação do inimigo que está sobre a vida de algum irmão aqui, Pai. Ah, Pai, em nome de Jesus, se o inimigo está operando alguma coisa em alguma área dos meus irmãos, eu quebro agora, em nome de Jesus Cristo. Se algum irmão está sentindo sonolência, todo o corpo, em nome de Jesus Cristo, vai batendo retirada agora, Satanás, porque esse culto ele vai continuar. A palavra vai ser ministrada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Assim como foi lido aqui, Pai, há minutos atrás, Senhor, a nação brasileira pertence a ti, Senhor. Nós não vamos nos calar diante da circunstância. Nós somos, sim, Pai. Quanto mais problemas, quanto mais tempestades passaremos, mais fortes ficaremos, porque a igreja do Senhor não vai retroceder. A igreja do Senhor vai avançar. A igreja do Senhor vai avançar. E meus irmãos, começam a adorar o Senhor. Dá glória a Deus. Diz a Ele, Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Obrigado pela semana que se passou. Obrigado pela minha família. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, porque em meio a tantas coisas do qual nós passamos, nós estamos firmes em Ti, Senhor, porque nós reconhecemos que é Tu, Senhor. É Tu que fará, Senhor. É o Teu Espírito que irá nos guiar. É o Teu Espírito que irá nos conduzir. É o Teu Espírito que no momento de tristeza que nos traz alegria. É o Teu Espírito que nos consola. É o Teu Espírito que nos guia a caminhos no qual nós estamos caminhando. É o Teu Espírito que vai nos levar à salvação através de Ti, Jesus. Aleluia! 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 Aleluia!
Em nome de Jesus Cristo. 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 Oramos, meu Deus, Pai. Pai, oramos agora nesse momento, meu Deus. Pai, colocamos a vida do Pai e do irmão que está aqui presente, que vai operar na terça-feira, Pai. Que o Senhor venha conduzir, Pai, essa cirurgia, Pai. E já é um sucesso. Nós, como a tua igreja, declaramos, já é um sucesso em nome de Jesus Cristo. Porque tu irá, Pai, em nome de Jesus, Pai, usar os médicos, Pai. As tuas mãos vão estar sobre aqueles médicos, sobre a anestesista, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai de conta aquele que está assistindo, meu irmão que está assistindo o culto online, em nome de Jesus Cristo. A tua igreja não vai parar, Senhor. A tua igreja vai avançar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, venha falar fortemente ao nosso coração essa noite, Pai. Usa o pastor Paulo, Pai, que ele venha diminuir, mas que a tua glória venha crescer, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que ele seja um canal de bênção para nos abençoar essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aos irmãos que estão assistindo ao culto online, que Deus abençoe tremendamente. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, hoje e sempre, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. E digo isso: o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribui segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em nós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém, irmãos? Quem trouxe o seu dízimo, a sua oferta, pode estar pegando, vamos segurar. Você que não trouxe, apresente a sua família, apresente o seu pai, apresente o seu irmão, apresente aquilo que vocês estão esperando no Senhor. Apresenta a dispensa da tua casa. Apresenta ao Senhor. Senhor eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, por esse momento precioso, o momento dos dízimos e ofertas da tua casa. Em nome de Jesus, Pai, na autoridade, Pai, que o Senhor me deu, Pai. Eu agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, como ministro do teu Evangelho, Pai, eu dou graças a cada irmão, Pai, a cada um deles aqui presente, os que estão assistindo online, Pai, a cada um que tem apresentado o seu dízimo, a sua oferta, ou a sua família, ou o que Ele colocou no coração dele. O que ele acha que é o bem mais precioso, Ele está apresentando a Ti, meu Deus. Eu oro, meu Deus, meu Pai, que haja, Pai, sim, Pai, que haja sim, meu Deus, cura, que haja sim, Pai, o teu poder nessa família, que haja sim, Pai, prosperidade. Eu declaro portas abertas em nome de Jesus Cristo. Eu declaro dispensa com mantimentos ali. Eu declaro geladeiras cheias. Eu declaro uma casa. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Cada coisa, o que cada irmão apresentou a Ti nesse momento, Pai. Eu oro em concordância, oração de concordância. Eu concordo com os meus irmãos, Pai, que tudo aquilo que eles estão apresentando
dízimo, oferta e tudo aquilo que meus irmãos estão entregando no teu trono de glória, meu Deus. Que haja essa abundância, Senhor. Que haja o teu mover, Pai. E que tudo que for depositado aqui, que venha ser para a sua obra, Pai, em nome de Jesus. Damos graças e te agradecemos, porque nós já tomamos posse do mundo espiritual. Amém. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: amém. Glória a Deus. Amém. Pode estar trazendo aqui, em nome de Jesus. Eu sou a terra viva do Senhor. E toda a sua família seja abençoada agora, em nome de Jesus. Amém. Eu te abençoo, mas em nome de Jesus, o seu coração mais. Ele conhece o seu coração e sabe como você está fazendo. E ele agrada de tudo que você tem feito para a honra e glória dele. Em nome de Jesus, eu te abençoo e abençoo a tua família. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu amado irmão, eu sei sobre a tua vida agora. Declaro sobre a tua vida agora a abundância. Declaro luz sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu lar. Eu declaro que a cirurgia do seu pai já é um sucesso. Em nome de Jesus Cristo. E você voltará e vai testemunhar o que Deus fará e já fez na vida dele. Em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos felizes do Senhor? Amém. Preparados a receber da palavra? Amém. Que o coração de vocês estejam receptivos a ouvir a palavra. Em nome de Jesus Cristo, toda distração caia por terra, toda preocupação venha cair por terra, e que os meus irmãos fiquem focados naquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar o pastor Paulo para estar levando a palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nosso pastor. Vocês querem que ele ventilar um pouco? Está muito quase que um pouco. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Cumprimento também os irmãos que estão online. A paz seja com todos. Amém. Vou fazer uma oração aqui, cara, antes de iniciar a palavra. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eu me diminua e o Senhor cresça. Aleluia. Que a tua palavra, a qual colocou no meu coração, seja ministrada pelo Senhor. Que eu seja um pequeno vaso usado pelo Senhor. Que a minha boca seja a tua boca, Pai, para falar aquilo que eu quero. E se tem algum mal, alguma coisa sobre mim, eu dou uma ordem agora em nome de Jesus, saia. Para que tudo aquilo que seja falado é para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Amém. E graças a Deus. Vou começar a fazer uma pergunta para vocês. E também o pessoal online. Você sabe que você tem autoridade espiritual do crente? Amém. A nossa autoridade, ela é totalmente quando nós tomamos posse da palavra de Deus e temos autoridade e fé para falar que aquela montanha se mova, e se você crer em seu coração, ela vai se mover. Então todos nós temos uma autoridade sobre o reino, por
Deus nos deu essa autoridade. Os apóstolos antigamente, né, os servos de Deus, Jesus ensinava isso para eles. A gente pode assentar, por favor, desculpe, pode assentar, perdão. Então ele sempre dava autoridade para eles fazerem, para pregar o Evangelho, para curar enfermos. Tudo isso Jesus fez. Ah, pastor, quando eu não tenho essa autoridade? Essa autoridade, ela é perdida quando a gente peca. Vou dar um exemplo para vocês. Adão foi o primeiro homem. Só que ele foi o primeiro homem carne. Totalmente um homem que perdeu a sua autoridade na hora que a serpente entrou na vida dele e da esposa. Por quê, pastor? Porque ele pecou. Deus falou com ele: não coma desse fruto, dessa árvore. E eles desobedeceram. Então a desobediência é um dos preceitos de perda da autoridade que nós temos, que Deus nos deu. Isaías 42, 18 ao 23. Quem quiser seguir sua Bíblia, fica à vontade. Eu já fiz isso aqui, para me ter mais facilidade de ministrar a palavra para vocês. Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, senão o meu servo? Ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego, como o que é perfeito, e cego, como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Como vocês verem, que aqui fala claramente: tu vês muitas coisas, mas não as guardas. Nós temos que guardar. Nós temos que guardar. Se estamos lendo a palavra de Deus, nós temos Isaías 42, 18 ao 23. Nós temos que guardar todas essas coisas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa, e ninguém há que os livre. Por despojo, e ninguém diz: restitui. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Então vamos lá, Isaías 43, 18, 19. Isaías 43, 18, 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso é uma coisa muito boa, que a gente não deve lembrar das coisas passadas. O que já passou, já passou. Nós vivemos o presente. Nós não vivemos o passado. Nós vivemos o presente. E o que há por vir.
Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, e rios no ermos. Isaías 44, 26 ao 28. Isaías 44, 26 ao 28. Que confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros, que diga a Jerusalém: tu serás habitada, as cidades de Judá sereis edificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Que digo à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo: descido, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e o templo tu serás mudado. No versículo 27, aí está uma autoridade. Que diga a profundeza: seca-te. Está falando que se eu falar para aquela profundeza, para ela secar, ela vai secar. E eu secarei os teus rios. Isaías 55, 10, 11. Isaías 55, 10, 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Então, assim será a minha palavra, não só assim será a palavra de todos nós, que sair da nossa boca, ela não voltará para mim vazia. Nós temos que crer nisso. Nós temos que crer nisso. Antes fará que me abrace e prosperará naquilo para que envie. A estrutura militar de autoridade é autoridade espiritual. Nós conhecemos o militar, né? Ele tem um superior que delega o quê? Ordens. Como Deus delega ordens para nós. Faça isso e tenhamos que fazer. Faça aquilo e temos que fazer. Só que Deus é diferente. Às vezes os militares têm punições. Deus simplesmente, o que ele faz? Você não quer fazer? Eu vou passar para outro então. E vai fazer. No versículo 8 de Lucas, capítulo 7, versículo 8. Lucas 7, 8. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Esse foi o soldado, né? O soldado não, o comandante lá, né? E tenho soldado das minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E o meu servo faz isto, e ele o faz. Então quer dizer, ele demonstrou naquele momento para Jesus que ele tinha uma fé. E ele fala: se o Senhor, aquilo que o Senhor disser, eu já creio que o meu servo será curado. Capítulo 7, versículo 8.
Então, o que ele está dizendo com isso? O que ele ouviu daquele comandante? Que ele delegou uma autoridade, mas ele sabe que a autoridade maior é Jesus Cristo. Tanto que ele fala: do que o Senhor disser, eu creio que meu servo já será curado. 2 Coríntios 4,13. 2 Coríntios 4,13. Acharam aí? Amém? 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, quer dizer, eu criei, por isso que falei. Então, tudo que nós cremos, nós falamos. Eu mesmo estava orando no quarto e eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu já sou curado, eu já sou sarado, eu não tenho enfermidade nenhuma no meu corpo. Eu estou decretando, eu estou falando, eu estou crendo. Eu estou vendo? Não, mas eu estou crendo que eu já sou curado e que, por isso que aqui fala também, nós cremos e por isso também falamos. Nós temos que falar para Deus. Nós temos autoridade, nós não temos que ficar com medo de Deus, não. Nós temos que falar. Ah, pastor, mas a cura não vem ainda. Eu falei: mas o tempo é de Deus, não é meu. Oi? Aleluia. Pai. Glória a Deus. Eu conheço gente que levou, foi 6 anos para ser curado ou mais. O tempo não é nosso, é de Deus. É verdade. Graça e paz, irmão. Deus. Então, o tempo é de Deus. Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Gente, nós vamos ver muito versículo, muita palavra aqui, viu? Aqui eu mesmo gosto de trabalhar, o Gênesis também, o pastor Gênesis também, com a palavra, né? Então vamos pegar a palavra. Marcos 11, 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Então, quer dizer, isso eu falei, né? Até iniciei falando sobre isso, mas agora eu vou trazer uma coisa mais explicada para vocês quanto a isso. Marcos 11, 22, 23, Jesus foi muito prático. Acolha esta vida de Deus, abrace de verdade, e nada será demais para você. Essa montanha, por exemplo, apenas diga: lança-te no mar, sem vacilar e sem hesitar, e pronto, está feito. E por isso que eu recomendo muito que vocês orem por absolutamente tudo. Recomendo muito que vocês orem por absolutamente tudo, do menor ao maior. Inclua tudo, enquanto você acolhe esta vida divina, e você obterá tudo de Deus. Então, está falando que você ore, absolutamente por tudo. Por tudo.
vai fazer, você não pode pensar assim: essa aqui é uma coisa tão pequena, não vou fazer. Não. Deus quer ouvir os pequenos e as maiores, as pequenas e as maiores. Ele quer que você fale, que você declare. A autoridade espiritual não é autoridade. Isso são coisas que nós vamos ver, tá? Fica um pouco às vezes confuso, mas vocês vão entender a partir que são sete significados, o porquê disso aqui, tá? Então vamos lá. Autoridade espiritual não é autoridade sobre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, contra ou em desacordo com a palavra de Deus. Salmos 107, 10, 12. Salmos 107, 10, 12. Tal como aqui se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então o Salmo aqui está falando, então a autoridade espiritual não é autoridade porque rebelaram contra a palavra de Deus, contra a direção do Espírito Santo. Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. A quarta, contra a vontade das pessoas. Deuteronômio 30, 19. Deuteronômio 30, 19. Aqui, a senhora está no grupo da igreja? Tá, eu vou colocar tudo isso lá. Tá? Vou colocar tudo isso, eu vou colocar essa apostila lá, vou colocar tudo lá. Eu deveria ter trago uma cada um para vocês, mas eu acabei que não deu. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Então, quer dizer, contra a vontade das pessoas, que nós temos que escolher a vida. Nós temos que viver com Deus. Nós temos que viver com Deus. Para fazer o mal e destruir. Lucas 9, 54, 56. Lucas 9, 54, 56. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça logo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir. Então o Filho do Homem não veio para destruir. Quando ele está falando o Filho do Homem, ele está falando de Jesus. As almas dos homens.
mas para salvá-las. Então, quer dizer, Jesus não vem para destruir. Quem fala isso para você, fuja dele. Alguém chegar e falar para você assim: Jesus vai destruir, vai falar. Não, Jesus ele não veio para isso. Não. Ele veio para que a palavra dele seja pregada, que as boas novas sejam pregadas, que para salvar vidas. Mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então vamos ver mais um aqui. 2 Coríntios 10, 8. 2 Coríntios 10, 8. Porque ainda que eu me glorie, The Bluetooth device is ready to help. porque The ainda Bluetooth device is connected successfully. Porque ainda que eu me glorie, mas alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação, e não para vossa destruição. Novamente está falando isso. Ele não deu nada para destruição. Não me envergonharei. E nós não temos que envergonhar por fazer a edificação, de falarmos dele, de falar o Evangelho de Deus para as pessoas. E agora, 2 Coríntios 13, 10. 2 Coríntios 13, 10. Portanto, escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de rigor, segundo o poder que o Senhor me deu para edificação, e não para destruição, contra o território legal de outras pessoas. Salmo 91, 10. Esse território aqui agora que eu vou falar, isso é para sua casa, para o seu trabalho, para tudo. Então vamos lá, Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. A sétima. Contra assuntos onde a Satanás tem sido dada legalidade para agir, condição que pode ser mudada em qualquer tempo pela pregação e ensino do Evangelho. Marcos 6, 4, 6. Marcos 6, 4, 6. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, porque somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Quer dizer, Jesus ficou assim, abismado. O povo incrédulo, muitas pessoas incrédulas. Então, o que acontece? Quando a gente se depara, às vezes, em situações, todos nós somos servos de Deus, somos filhos de Deus. Se falamos alguma coisa com uma pessoa e aquilo não acontece, ela não está crendo, está incrédula. Deus não pode atuar nisso, ele não tem como atuar. O seu coração tem que estar cheio de que você crer que Deus vai fazer aquilo ao qual você precisa. Então ele falou, estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então, o que Jesus fez? Foi ensinar. Percorreu as aldeias ensinando, falando, entregando o Evangelho.
Efésios 4, 27. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Se nós demos lugar para ele, ele destroça, faz coisas terríveis. Agora nós vamos falar sobre a autoridade espiritual. Amém. A autoridade espiritual deve ser exercida para pregar o Evangelho. Mateus 28, 18 e 20. Mateus 28, 18 e 20. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém? Então Jesus deixa claro aqui: temos que pregar o Evangelho. Lucas 9, 1, 6. Lucas 9, 1, 6. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Foi o que eu falei. Jesus deu autoridade para todos os seus 12 discípulos. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Em qualquer de vós tenham 2 túnicas. Em qualquer casa que entrardes, fica ali e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Então, essa é uma autoridade que nós temos. As aldeias são lugares, por todo canto, que nós temos que falar, pregar o Evangelho. O evangelismo vai vir ali. Então se prepare, porque você vai enfrentar. Não é fácil, não. Dependendo do território que você entra do inimigo, eu falo para você tem que estar preparado. Mas por que Jesus fala? Preparados, vamos preparar, né? Então vamos lá. Para libertar o oprimido, Lucas 4, 18. Para libertar o oprimido, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois quem me ungiu para evangelizar os pobres? Enviou-me a curar os contritos de coração. Que maravilha! Que maravilha! O Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim. Sobre vocês. Para expulsar demônios e impedir suas ações. 1 João 3, 8. 1 João 3, 8. Quem pratica o pecado é do diabo. Então vocês estão vendo que a própria palavra de Deus está falando. Quem pratica o pecado é do diabo. Então nós não devemos pecar. Porque o diabo pega desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou.
para desfazer as obras do diabo. Para curar todos os tipos de doenças e enfermidades. Lucas 9:2. Lucas 9:2. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, se Jesus te envia, se você é enviado de Deus para curar, creia que você está indo ali porque você vai ser usado por Deus para que aquela pessoa seja curada. Deus vai te usar. Deus vai te dar, através dele, poder para que você ponha a mão sobre aquela pessoa e ela seja curada. Isso já aconteceu comigo. Isso eu já fiz isso. Mas eu fui com meu coração livre e receptivo a Deus. E a pessoa está sentindo uma dor, eu pus a mão. Quando eu terminei a oração, ela falou assim: a dor subiu. Nós temos o quê? Autoridade. Para mudar circunstâncias. Marcos 11:23. Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que estiver neste monte, erga-te. Aí novamente ele está voltando, porque aqui está dizendo que nós podemos mudar as circunstâncias. Porque em verdade vos digo que qualquer que estiver neste monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Então, para mudar as circunstâncias, onde nós vamos para orar por uma pessoa, para orar em um hospital, nós temos que ter a certeza que a coisa vai ser mudada. Nós temos que estar convictos de que aquilo que falarmos, aquilo será transformado. E lógico, a pessoa também crê no seu coração que isso vai ser mudado. Para amarrar, atar, né? E desamarrar, desatar. Aí, então aí nós vamos lá, Mateus 18:18. Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será desligado aonde? No céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, nós temos convicção, certeza, que tudo que nós ligarmos nessa terra, nós estamos ligando lá no céu. E tudo que desligares na terra, temos a certeza que será desligado no céu. Então vamos lá. Para permitir e não permitir. Então vamos lá. Que é o Mateus 18:18 que eu acabei de falar, tá? Se repete a mesma coisa. Se repete a mesma coisa. Tanto para permitir, que é significar, que é para atar, e para não permitir, é desatar. Vou passar para frente. Para fazer o bem e edificar, construir. Para fazer o bem e edificar, construir. Então nós vamos lá em Atos 10:38. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Então, nós, crentes, cristãos, nós estamos incluindo isso aqui. Atos 10, 38. Lucas, para declarar a palavra e testemunhar de Jesus. Lucas 4, 18, 19. Lucas 4, 18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, para declarar a palavra e testemunhar de Jesus, é que eu acabei de falar. E o pastor Gina, uma vez nós estava lá na praça da rodoviária. Esse homem foi usado, pegou um morador de rua, o cara estava carregado, foi expulsando, até o momento que ele declarou: isso é autoridade. Ele sabe que ele tem essa autoridade. O rapaz virou, olhou para um lugar assim e falou assim: ó Deus, que lugar é esse? Né, pastor? Que lugar é esse? E foi liberto através das orações e através de uma certeza, que quando ele exerceu a autoridade dele como filho de Deus, coitado de diabo, não pode fazer nada. Ele tem que saber cascar fora. A 10. Sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Lucas 10, 19. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. Então quer dizer, eis que dou poder para pisar no diabo e declarar: você é um derrotado. Jesus morreu naquela cruz, o seu sangue foi derramado, porque para nos dar autoridade de dizer: você não tem autoridade sobre a minha vida e na vida de ninguém. E sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quer dizer, o que eu falei? O inimigo tem que rachar fora. Ele tem força sobre nós, nem autoridade. Ele tenta. Não vou falar para você, porque a própria palavra falava que ele anda ao nosso derredor, esperando o quê? Um vacilo nosso para ele estragar. Então não podemos vacilar. De jeito nenhum. Sobre toda a criação de Deus, e isso inclui os campos, montanhas, rios, lagos, mares, animais, plantas e os fenômenos da natureza. Gênesis 1, 28. Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou, e Deus os disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Então aqui está falando o quê? Sujeitai-a. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Nós temos autoridade até sobre os animais, e temos que ter.
para reinar em vida sobre as circunstâncias e sobre todo o poder do inimigo. Romanos 5,17. Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aí tem Lucas 8, 29 e 30. Lucas 8, 29 e 30. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Não sei se vocês já viram pessoas totalmente demoníacas, pessoas que são tomadas pelo espírito do demônio, pessoas que são tomadas pelo Satanás. Tem uns que eles cometem algum delito, alguma coisa, e depois que aquele espírito sai, não sei se vocês já viram, alguns fazem assim, porque houve o quê? O arrependimento. Porque muitas das vezes nós falamos: fulano, sai disso, fulano, sai daquilo, fulano, para de fazer isso, mas ele não quer nos ouvir, porque às vezes somos usados por Deus para isso, para falar, para alertar, mas a pessoa vai continuar. Princípios essenciais da autoridade espiritual. A autoridade eterna é universal de Deus. Judas, versículo 25. Judas, versículo 25. Declara que toda a glória, majestade, poder e autoridade pertencem a quem? A Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para sempre. A autoridade delegada e específica dada ao homem sobre a criação do planeta Terra. Salmo 115, 16. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. A terra foi dada em regime de comodato, pois ela pertence a Deus. Salmo 24, 1. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Adão comete alta traição, e é pelo pecado da desobediência permite que a autoridade recebida seja usurpada por Satanás. Lucas 4, 6. Lucas 4, 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Isso é só uma explicação, né? Na verdade, em Lucas nós vemos que é o Novo Testamento. Ele falou isso com Jesus. Jesus é o último Adão. A Bíblia fala que Jesus é o último Adão. Resgata essa autoridade e a devolve à igreja. 1 Coríntios 15, 45 e 47. 1 Coríntios 15, 45 e 47. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante.
Então aqui está explicando aquilo que eu falei. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. E o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro. Até tem a continuação aqui. Mas eu li o 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem na terra é terreno. E o segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Romanos 5, 14, 17. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente. Perdão. É porque na hora que eu fui digitar, é Romanos 5, 14, 17. Eu coloquei o texto, ele entrou quase todo. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Tchau, pastor. Tchau, vai com Deus. E não foi assim o dom como a ofensa, de um só que pecou, porque o juízo veio de um só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. E do dom da justiça. A igreja, o corpo de Cristo, ou ainda os nascidos de novo, começam a exercer essa autoridade. Então presta atenção. Aqui fala o que? A igreja, o corpo de Cristo, ou ainda os nascidos de novo, começam a exercer essa autoridade. À medida que tem revelação dessa autoridade resgatada por Cristo Jesus. 1 Coríntios 2, 9 e 12. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, quer dizer, as coisas que o olho não viu, aquilo que nós não vimos, podemos estar com uma situação na nossa frente, que aquela situação pode ser até pecaminosa, mas nós temos que ter olhos de quê? De não ver aquilo. E o ouvido não ouviu, quer dizer, a mesma coisa é o ouvido, não ouvir coisas que vão nos contaminar, que vão nos destruir, e não subiram ao coração do homem. Então, tudo aquilo que não subir ao nosso coração, isso agrada a Deus. São as que Deus preparou para os que o amam. Então, Deus prepara essas coisas.
Mas Deus nos lá revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Isso nós estamos glória a Deus. E aí, irmãos, eu dei uma, como se diz, eu saí aqui e agora. Jesus é o último. Princípios. Tá, esse eu já falei. Jesus deu 4 referências bíblicas como base para a seguinte afirmação: o crente deve fazer alguma coisa a respeito do diabo. Orar a Deus para que ele lide com o diabo ou com demônios que tende nos oprimir e é desperdício de tempo. Mateus 28:18. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quer dizer, o próprio Jesus nos dá esse poder. Dá esse poder. Nós temos autoridade de para lidar com o diabo. Marcos 16:15-18. Marcos 16:15-18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Quer dizer, teve casos, a gente sabe, de pessoas deram veneno para aquela pessoa e o veneno não fez efeito. Aí, como Deus fala aqui, aos filhos dele, aos filhos de Deus, nada vai acontecer. Pode se sentir uma pequena coisa, uma coisa que venha a ter que ir até para o hospital, mas é curado. É aberto. Aquele que não tem Jesus, aquele que não tem Deus em seu coração, infelizmente às vezes não tem. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, temos que sujeitar. Temos que sujeitar a Deus. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar.
Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. João 14, 12, 14. Em verdade vos digo, aqueles que creem em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, e eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu a farei. Então, quer dizer, nós sabemos que tudo nós temos que pedir em nome de Jesus. Ele é a conexão junto ao Pai. Então nós declaramos, nós temos autoridade de falar com Jesus. E Jesus vai chegar ao Pai. Seguindo o modelo perfeito, Mateus 7, 29. Porque eles ensinavam como tendo autoridade, e não como os escribas. Mateus 9, 6. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, novamente, nós temos versículos bíblicos que nos ensina a termos autoridade, nos mostra a autoridade delegada por Jesus. Mateus 9, 8. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus, que deram tal autoridade aos homens. Mateus 10, 1. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. Mateus 28, 18 e 19. E aproximou-se Jesus falando, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas 19, 17. Respondeu-lhes o Senhor: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. 2 Coríntios 10, 8. Pois ainda que eu me glorie um tanto mais da nossa autoridade, a qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. 2 Coríntios 13, 10. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, quando estiver presente, não use de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me deu, para edificação e não para destruição. Tito 2,15. Fala essas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Apocalipse 2,26. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Está quase terminando, tá, gente? As orações de Paulo pelos Efésios. Efésios 1, 16 ao 23. Efésios 1, 16 ao 23. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus a nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e pondo à sua direita nos céus, acima de todo o principado, poder e potestade e domínio, e
todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Quer dizer, Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos o corpo. Então, toda autoridade foi dada a Jesus. E Jesus transmite para nós, fala para nós. Efésios 2:1-6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Interessante, quer dizer, antes de convertermos, nós andávamos na carne. Depois que somos batizados, convertidos, seguimos o Evangelho, aí as coisas mudam. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Éfesos 3, 14, 19. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória os conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Declaração de Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Jesus deixou claro que nós não temos que lutar contra a carne. Às vezes você vê gente aí numa base, o cara foi lá e encheu o cara de facada, ou dá um tiro, uma discussão. Não. Eu já passei por uma situação mais ou menos desse tipo, a qual a pessoa veio com ira para cima de mim. E eu orando e falando para o Senhor, acalma-te essa pessoa. Eu sei que ela está sendo dominada por um espírito mau. E ao declarar isso e falar, Senhor, aí a pessoa veio e tal, eu falei assim, a primeira coisa que eu falei, perdão. Quando eu falei a palavra perdão a essa pessoa, ela desmanchou. A ira foi embora. Porque Satanás queria que eu guerreasse com ele por palavras, por ofensas, e aquilo às vezes sai o quê? Uma situação de briga, destruição. Não, eu vou guerrear lá no céu, eu vou declarar orações, palavras, pedindo a Deus, Pai, expulsa esse demônio, tira esse demônio dessa pessoa,
para que eu possa o quê? Ter a certeza, né, que eu estou sendo vitorioso em cima disso. Nosso combate contra o diabo deveria sempre ser com a consciência que nós temos autoridade sobre ele, pois ele é um inimigo derrotado. Essa autoridade não pertence a uns poucos escolhidos, ela pertence a todos os filhos de Deus. Tá bom, gente? Essa autoridade pertence a todos os filhos de Deus. Nós recebemos essa autoridade quando nascemos de novo. Herdamos o nome do Senhor Jesus Cristo e podemos usá-lo em oração e contra o inimigo. O diabo não quer que os crentes conheçam essa autoridade, mas apenas saber essas coisas não é o suficiente. E quando agimos a partir desse conhecimento que produz resultados, Jesus nos mandou pregar ao mundo, dar a eles a boa notícia da salvação. Deus não está imputando ao mundo os seus pecados, pois abriu aos seres humanos um novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Mesmo assim irão para o inferno, se não crerem com uma fé viva. O problema não é o pecado, pois Jesus já fez provisão para que aqueles que se arrependerem e confessarem os seus pecados. O problema está com o pecador. Devemos um pecador a Jesus, e isso curará o problema. Amados, eu sei que foi extenso, mas eu sei que muitos, eu vou disponibilizar essa apostila lá no grupo, tá? Deus já tinha falado sobre o coração, vou disponibilizar no grupo, mas o que eu quero falar para vocês, que Deus falou grandemente sobre essa questão de termos autoridade, de poder falar para as pessoas, de poder levar o evangelho às pessoas, para que entramos num hospital e declaramos cura para aquelas pessoas, porque Ele nos deu essa autoridade. Ele falou que nós podemos, filhos de Deus, podemos ter essa autoridade sobre qualquer coisa. Não fique duvidoso. Não. Tenha certeza no seu coração, na sua vida, que aquilo que Jesus colocou para você, e Ele pede para você declarar, você declara, fale, tem autoridade. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado pelas palavras do Senhor. Deus, que isso entre nos corações de cada irmão aqui e todos que estão online, Pai. Para que saibam, Senhor, que o Senhor dá-nos autoridade, porque o Senhor é a autoridade maior. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o nosso Pai, ao qual nos dá autoridade nessa terra para pisar em demônios, em espíritos malignos, expulsados, e dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e sim por todas essas hastes. E devemos sempre, Pai, declarar sobre a nossa casa libertação, declarar sobre nosso trabalho libertação, declarar sobre a nossa família libertação. Temos que declarar que nenhum mal vai tomar conta de nós, porque somos teu filho, somos teus filhos, teus servos, e te amamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Estou cheio. Aleluia.
pés. Quantos foram abençoados? Palavra poderosa. O Senhor nos deu, através do Filho dele, toda a autoridade. Imagina os irmãos, nós vamos finalizar o culto, mas eu não posso deixar de falar. No Antigo Testamento, Deus usava pessoas. Deus falava com as pessoas. Agora imagina a passagem ali, Moisés, quando Deus abriu o mar. Imagina essa situação, irmãos. Quem já foi no litoral? Conheceu o mar? A grandeza que com os nossos olhos a gente não pode enxergar tamanha grandeza. Estão comigo? Vocês precisam entender isso. E o que Deus fez ali? Ele abriu aquele mar para o seu povo passar. Tantos nomes foram usados aqui no Antigo Testamento. Esses homens, eles precisavam de Deus, ou para livrar da garra de Faraó, ou para livrar da garra de outros reis como Herodes, e por aí vai. Na nova aliança, Deus deu o seu Filho. Vocês estão entendendo? Tamanha autoridade. Quem são vocês? Vocês estão entendendo, você que está assistindo, o tamanho da autoridade que está sobre vocês? Tamanha autoridade, o que Ele deixou aqui, simplesmente o que Ele quer de vocês é o quê? Que você aceite o Filho dele como Senhor e o único suficiente Salvador. E como o pastor Paulo diz, leu, aquela pessoa se torna uma nova criatura, um novo nascimento. E as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a todos, ou seja, a toda criatura. Não é ide pregar o Evangelho somente na sua casa. Prega o Evangelho a todos. E ele fala mais: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Olha só, expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Eu não estou falando aqui de legiões, não. Eu estou falando de Satanás. Você tem autoridade de pisar na cabeça do príncipe das trevas. Você está entendendo o tamanho e poder que Deus colocou através do Filho para a vida de vocês? Não é você pisar nas legiões ali, não. Aquilo não é nada. É você pisar aquele que comanda todas aquelas legiões. Ele tem que ficar debaixo dos seus pés. Não há trabalho de macumbaria, não há trabalho na encruzilhada, não há palavra de maldição que pode te afetar naqueles que estão em Cristo Jesus. Não há poder das trevas que vai poder fazer com que você venha cair. Eu tenho Cristo, Cristo vive em mim, Ele me deu toda a autoridade. Satanás vai sair. Eu não aceito que você venha agir. Tantas coisas no Antigo Testamento, se a gente for ler. Você que está assistindo, você está vendo a autoridade que Deus tem. Nós já estamos terminando. Feche os seus olhos, comece agora a declarar. Você
Em nome de Jesus Cristo, eu ministro o sangue de Jesus agora. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós reconhecemos a autoridade que o Senhor nos deu, Jesus. Nós não aceitamos, em nome de Jesus Cristo, todo encantamento que venha cair por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Se há alguma corrente prendendo algum de vocês, em nome de Jesus Cristo agora, nós quebramos a autoridade do nome de Jesus Cristo. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Nós vamos finalizar, já estamos terminando. Você que está com a sua Bíblia, vamos fazer um ato de fé. Vamos declarar. Vamos fazer raiva no diabo. Você não precisa. Se você está caminhando, você está vendo ali que aquela pessoa, ela está talvez te provocando, dizendo você, querendo fazer com que você tire aquela paz do dia, mas Satanás não tem autoridade para tirar a paz, porque a paz é de Deus. Mas a palavra de Deus fala que quando você passar por qualquer lugar, seja na rua, no trabalho, Satanás ele tem que sair. Satanás ele tem que sair. O pastor Paulo ele falou o que aconteceu na praça, na rodoviária. Mas nós precisamos estar preparados. Certa vez eu já falei aqui, eu não precisei abrir a Bíblia e pregar, não, mas esperamos os irmãos aí do evangelismo. E chegou um rapaz demoniado e falou: você não vai pregar aqui, você não vai levar a palavra aqui, sai daqui. Ele estava tão furioso que ele não conseguiu. Ele ficou na minha frente, mas não conseguiu. Havia uma barreira ali. Tanto que os policiais, eles queriam tirar aquela pessoa, para disse: não precisa. Porque a luta ali não é física, a luta ali é espiritual. E aí eu falei: saia daqui em nome de Jesus Cristo, porque eu vou pregar a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai a palavra do Senhor. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ide por todo mundo expulsar demônios. É você que tem essa autoridade. Satanás não tem poder, não tem domínio sobre a tua família, porque aí há um servo do Senhor. Vício da bebida não tem poder sobre a tua família, porque ali habita o
O mar pode abrir, pode. Pode aparecer aqui uma escada aqui agora para a gente subir? Pode. Mas já foi consumado, Jesus Cristo veio. Já foi consumado. Eu não aceito a igreja do Senhor. Eu não aceito que Satanás venha sobrevalecer sobre a igreja de Deus. Eu não aceito. Eu não aceito. Já não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não aceito que o Filho de Deus esteja prostrado numa cama. Eu não aceito. Em nome de Jesus eu declaro e profetizo sobre a tua vida agora cura. Eu profetizo sobre a tua vida agora libertação. Eu profetizo sobre a tua vida agora prosperidade. Eu profetizo sobre a tua vida agora bênçãos, bênçãos. As portas dos céus estão se abrindo e o Senhor está derramando agora bênçãos. O Senhor está restaurando. O Senhor está restituindo tudo aquilo que Satanás levou um dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pega a sua Bíblia, levante bem alto. Vamos finalizar o culto, mas vamos fazer raiva de Satanás. Eu sou, repete comigo. Com convicção, eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso. O que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Dê glória a Deus bem alto. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Pode se sentar, meus irmãos. Vou dar um recado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eterno Deus, te agradecemos, meu Pai, por mais um culto. Agradeço pela vida do pastor Paulo, uma palavra poderosa aos nossos corações. Agradeço, meu Deus, meu Pai, pelos irmãos que têm assistido, têm acompanhado, Pai, os cultos online. Que a tua palavra, Pai, a tua palavra seja ministrada. Quanto mais, pastor, versículos você lê, mais nós vamos ser restaurados. Quanto mais você lê dos versículos, pode ser 10, 20, 30, 40, 100, nós vamos ser libertos. Porque a palavra que liberta é ela que restaura. É ela que edifica. É ela que tem o poder de tirar aquele que está no cativeiro e trazer para a luz. É a palavra do Senhor nessa congregação. A palavra vai ser lida. Nessa congregação, a palavra vai ser ministrada. Nessa congregação, a palavra vai ser ministrada em nome de Jesus Cristo. É ela que é o foco, é ela que é o brilho, é ela que é a luz através de Jesus Cristo. Somos gratos, Senhor. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pelas tuas bênçãos. Nós recebemos e tomamos posse em nome de Jesus Cristo. Aprendemos hoje, Pai, que nós temos toda a autoridade através do teu Filho, Jesus Cristo, Pai. E somos gratos, Pai. E somos gratos por essa palavra poderosa. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor, Pai, leva, Senhor, nossos irmãos para casa em segurança. E que eles possam ter uma semana abençoada, cheia do amor, da graça, do poder e da misericórdia do Senhor que venha se renovar cada manhã. E que a cada dia, Pai, que eles buscarem o Senhor verdadeiramente, que eles possam experimentar da tua palavra rema e que seja um crescimento espiritual não só para a vida deles, mas para a família deles. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.
finalizando. Nós temos culto toda quarta-feira, às 19 horas, culto de cura e libertação. Eu não sei ainda quem vai ser o ministro de quarta-feira, mas eu sei que o mesmo Deus que está operando aqui é o que vai operar na quarta-feira. Quem for estar aqui no púlpito, ele terá toda a autoridade e poder através do nome de Jesus Cristo para estar ministrando para vocês. Nos cultos de quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, às 19 horas, você que está enfermo, você que está com enfermidade por muito tempo, eu convido você que está aqui. A palavra de Deus fala que nós temos que gerar a nossa fé, então vai gerando a sua fé dentro de casa agora, vocês aqui. Gera a fé. E vem estar aqui conosco, eu tenho certeza que você será liberto e curado em nome de Jesus. Vamos colocar de pé para a bênção final, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pelos meus irmãos aqui. Obrigado pelos irmãos que assistiram e toda a congregação que aqui está. Que eles possam ter uma semana abençoada e cheia de favor do Senhor. Leve eles em segurança para casa, que o Senhor venha continuar a falar fortemente ao coração dos meus irmãos, no precioso nome de Jesus. Eu os abençoo, meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a sua semana seja uma semana repleta de vitórias, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz? Amém! Glória a Deus!